tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para começarmos juntos uma caminhada rumo a um conhecimento novo. Eu vou trazer para vocês algumas informações que eu fui compilando ao longo da minha experiência profissional e da minha existência também, da minha experiência na vida. Eu tive a oportunidade de conhecer uma série de teorias e de conceitos e tive a oportunidade de aplicá-los também na prática. Dentre elas, eu conheci o que nós chamamos de constelação familiar, que é o tema da nossa aula de hoje. O que é a constelação familiar? Constelação familiar é um método que foi descrito por um alemão chamado Bert Hellinger a partir das suas experiências também teóricas e práticas na sua vida profissional. Ele teve a oportunidade de aplicar o que ele conheceu da psicanálise, do psicodrama, da teoria geral de sistemas, da teoria de campo de Rupert Sheldrake. Ele, ao longo da sua experiência profissional de vida, ele foi fazendo uma convergência de todas essas teorias e no final ele criou o que ele chama de constelação familiar. Na verdade, a constelação familiar ela pode ser aplicada em outros contextos que não só a família, porque ela tem uma variedade enorme de aplicação, de aplicabilidade, que nós vamos discutir também nos próximos módulos, como que se dá a aplicação na área jurídica, na área empresarial, na área da escola, na sociedade como um todo. A constelação familiar, então, é na verdade uma compreensão teórica de diversas teorias, uma convergência de teorias que tem uma aplicabilidade prática. Isso se transforma no que Bert chama de postura fenomenológica. Eu disse que são algumas teorias, alguns conhecimentos teóricos. Então vamos começar com a teoria geral de sistemas, que é aquela base inicial para a constelação familiar. Teoria geral de sistemas foi descrita pela primeira vez por um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy, que traz uma compreensão de que todo organismo é um sistema. E a compreensão de sistema é várias partes que se comunicam entre si numa relação de dependência e inter-relação. Ou seja, tudo o que acontece com uma parte acontece com o todo, com o conjunto. O conjunto é o sistema. O sistema é apenas uma parte daquilo que vem a ser um macrosistema, um metasistema. Um conjunto de vários microsistemas nos levam a um macrosistema e um conjunto de vários macrosistemas nos leva a um metasistema. Então, nós vamos aqui discutir um microsistema chamado família, né? Que foi o que Bert Hellinger se dedicou a descrever. Para isso, ele tem a compreensão do que vem a ser teoria de sistemas, mas também o que é a complexidade da teoria que estuda a família. O que é família? Como ela se organiza, como que ela se coloca na sociedade, qual a função da sociedade, da família na sociedade, que seria um macrosistema. Que base é esta, né, social, que faz com que a vida aconteça no nível mais amplo de complexidade e também com que a vida aconteça, porque é a partir da família que a vida permanece e se refaz e se renova todo o tempo. Então, essas duas compreensões são essenciais para compreendermos o que é a constelação familiar. Mais adiante, eu vou falar para vocês como que se dá essa compreensão de sistema numa abordagem judiciária, né? Como que nós vamos levar isso para o sistema judiciário. Vamos voltar então e falar um pouco mais de sistema. Sistema. Todo sistema quer ser perfeito, quer ser completo, e ele exige um equilíbrio nas suas trocas. Esse é um pressuposto, é uma lei natural de todo e qualquer sistema. Se nós trouxermos para um sistema individual, para o indivíduo, nós vamos ver que o nosso organismo funciona como um sistema e ele respeita essas três regras. Essas três, eu digo regras, mas são três princípios sistêmicos que atuam, na verdade, como leis naturais, que nós não temos a possibilidade de contestá-las. Por exemplo, em um organismo vivo, tudo aquilo que faz parte do organismo deve ser contado.
Então, nós não podemos escolher qual órgão nós queremos ou não no nosso corpo. Todos eles precisam existir e ter o seu lugar garantido. O outro princípio natural ele precisa de uma ordem, né? Qual que é essa ordem? Eu não posso trocar o lugar de um órgão para outro. Eu não posso trocar a função do coração com o pulmão. E tem que ter equilíbrio. Se o pulmão acelera, se o coração acelera um pouquinho mais, o pulmão tem que acelerar também, a respiração aumenta. Então, isso são leis naturais, nós não podemos mexer nelas. Eu posso até não concordar, mas eu não posso contrariá-las. Vamos levar essas leis para a família. Toda família tem que ser completa, tem que ser perfeita e tem que ter equilíbrio nas trocas. Tem que ser completa. Pertencimento. Todos aqueles que têm direito de pertencer a uma família têm direito e ponto final. O outro princípio, o segundo princípio da hierarquia, diz que todos aqueles que chegaram antes têm precedência dentro de um sistema. E o outro sistema, que é o do equilíbrio, ele diz que dentro de um sistema familiar deve existir um equilíbrio entre dar e receber. Eu vou descrever todas essas leis para vocês com mais detalhes na próxima aula. Aqui eu estou fazendo apenas uma introdução teórica. Então eu vou dizer, vocês podem ir anotando aí no diário de campo de vocês essas interrogações. Outra estudiosa que lançou mão da teoria geral de sistemas foi Virginia Satir. Ela entendeu que a família era um sistema e que, portanto, ela funcionava dentro dos princípios e das leis sistêmicas. Foi a primeira a ter essa compreensão e aplicar na sua prática cotidiana. Virginia Satir era uma psicóloga e ela foi muito conhecida por ser uma profissional muito ousada. Para além da aplicação da teoria sistêmica, ela também usava dos conhecimentos de neurolinguística e ela conseguia perceber muito facilmente o que acontecia dentro de um sistema ou com uma pessoa, e ela trazia de forma muito clara, ou seja, ela conseguia trazer à luz fenômenos que não eram conhecidos por aquelas pessoas ou pela família. E ela criou uma série de métodos que ela chamava de métodos complementares, né, de aplicação da teoria sistêmica. Ela criou o que ela chamava de escultura familiar. E ela, nesse movimento da escultura, ela incluía membros da família e criava o que era o desenho da família. Depois disso passou a ser a representação familiar, né? Que deu origem ao que Bert chama de representação familiar e constelação familiar. Ela tinha uma prática também de atender as famílias numa sala separada por um espelho unidirecional, em que a família era colocada de um lado, com os terapeutas que iam atendê-la, e do outro lado do espelho, ela se colocava junto com os seus alunos, com os acadêmicos. E eles acompanhavam todo o atendimento atrás do espelho. E ela percebeu que aquilo que acontecia no campo da família também acontecia de lá. E do lado de lá do espelho, as pessoas conseguiam atuar de uma forma mais livre, porque elas estavam distantes do sistema, ao contrário daquelas que, quando próximas, colocadas no mesmo ambiente, elas estabeleciam um emaranhamento. É como se o sistema tragasse os profissionais e eles fizessem vinculações com determinados membros daquela família. Do outro lado do espelho, era possível perceber esse acontecimento, então ela interrompia o atendimento, trazia os terapeutas, fazia uma supervisão com eles e os retornava àquela sala para continuar o atendimento. Isso deu origem ao que nós entendemos de emaranhamento, né? Como que um profissional pode se emaranhar também ao sistema. Nós entramos achando que estamos ali como alguém colocado fora do sistema, mas não é bem assim. Todo o sistema vai tragar para o seu interior aquilo que falta para ele. E se alguém entra com a intenção de prestar uma ajuda, imediatamente o sistema vai puxá-lo para dentro de si. Então o profissional entrava para o atendimento, mas ele entrava também no contexto familiar. E ela foi percebendo e fazendo essas distinções, dando então a oportunidade de limpar o olhar do profissional e dando a ele a oportunidade também de perceber que a sua atuação
ela vinha também permeada de intenções, né? A partir daí, nós entendemos o conceito de que para ajudar ou para intervir num determinado contexto, eu tenho que estar livre de intenções, de julgamentos e de amor. Se eu vinculo o meu amor a alguém que faz parte do sistema, a alguém que faz parte daquele contexto, imediatamente eu me vinculo a ele. E aí eu começo a trabalhar de uma forma direcionada, como parte do sistema, e não como alguém que presta uma ajuda externa. Então, a Virginia Satir trouxe inúmeras contribuições para o atendimento familiar. Ela desenvolveu várias técnicas e ela foi muito bem reconhecida no tempo e na época dela, né? Como uma estudiosa que trouxe de verdade uma compreensão importante para a área da terapia familiar sistêmica. O que ela fez mudou totalmente a compreensão do atendimento clínico da época, porque ela entendia que se eu atendesse uma pessoa apenas do sistema, todo o sistema seria envolvido no contexto do atendimento, e ela deu a oportunidade, então, de olhar o funcionamento desse sistema chamado família. Outros teóricos também lançaram mão dessa compreensão sistêmica na época e desenvolveram diversas outras teorias, trazendo à luz alguns fenômenos que até então não eram conhecidos, como, por exemplo, da transgeracionalidade, né? Como que um evento que acontece no nível, acontece 2 ou 3 gerações atrás, podem interferir também no contexto atual, porque dentro de um sistema não existe passado, presente e futuro. Existem informações que são colocadas ali e elas são processadas. A cada tempo, em cada época, essa informação é processada de uma determinada maneira. Então, ela vai sendo trazida de uma geração para outra, mas espera-se que a cada geração essa informação seja colocada no lugar certo e da forma correta. Quando o sistema não consegue ler de uma forma adequada, essa informação permanece por quantas gerações forem necessárias. Outros teóricos estudaram, a partir dessa compreensão, como atua um segredo dentro do sistema familiar, como ele pode emperrar o avanço de uma família, de toda uma geração, a partir de um segredo. O que é um segredo dentro de um sistema familiar? Tragédias, né, fatalidades e até mesmo uma paternidade que está colocada fora do lugar. Uma criança que se entende que o sistema reconhece como sendo filha de um homem e que na verdade é filha de outra pessoa, de outro homem. Isso é um segredo. Este segredo emperra, faz com que os dois sistemas não andem, né? O sistema dessa criança, que é diferente do sistema onde ela está inserida, porque o pai dela é outra pessoa, e também este sistema que entende e que coloca essa criança como parte, quando ela realmente não é totalmente parte do sistema. Então, uma paternidade atribuída a um homem que não é o pai da criança se transforma em um segredo que passa de 1, 2, 3, 4 gerações até que aquele segredo seja revelado. Uma criança que entra num sistema sem pertencer, ou seja, ela é adotada pelo sistema para cuidar dela, para ajudá-la no seu desenvolvimento, mas que ela não tem o conhecimento de que ela é adotiva, isso também é um segredo. Dentre vários outros, todo segredo, tudo aquilo que não é revelado de forma clara, impede o desenvolvimento do sistema familiar. Bom, então, a partir daí, vários outros teóricos vão trazendo conhecimentos que vêm agregando ao conhecimento da teoria geral de sistemas. E fora da área da psicologia, a área da administração e outras áreas também lançaram mão da teoria geral de sistemas, porque é a forma mais lógica e o paradigma que contempla com maior amplitude as relações humanas e as conexões que se fazem nas nossas relações. É a partir dela que nós entendemos que todos nós estamos conectados de alguma forma uns aos outros.
né? Porque dentro de um sistema familiar eu me conecto àqueles membros da família, mas quando eu saio para um sistema maior, que é um metasistema, um sistema social, a minha família está conectada a várias outras famílias, a vários outros sistemas. Então, foi uma teoria que teve um alcance e uma amplitude muito grande no seu tempo, né, na sua época, na produção de conhecimentos. Bom, então a Virginia Satir, depois dela e de vários outros que vêm estudando a terapia familiar sistêmica, vem na psicologia o Moreno, Jacob Levi Moreno, com a sua teoria do psicodrama. Ele traz uma contribuição enorme, né? Quando ele apresenta todos os métodos e a compreensão do que vem a ser a criatividade, a espontaneidade, a tele, como que tudo isso funciona, fazendo com que com que pessoas se conectem umas às outras a partir de alguns posicionamentos. Por exemplo, como que uma pessoa pode espelhar o comportamento da outra, como que alguém pode agir como ego e ego auxiliar para alguém, como incluir os procedimentos, as técnicas de representação de papéis, inversão de papéis, e levar um contexto onde conteúdos podem ser atualizados e ressignificados, usando a criatividade e a espontaneidade como a base fundamental para o desenvolvimento humano. E Bert também, conhecendo esse contexto, estudando o psicodrama, ele conseguiu trazer isso para o que ele chama de campo, né? Que vem de uma teoria também de Sheldrake e outros teóricos também. O que é o campo? O campo é o local onde todos esses fenômenos podem se atualizar. O psicodrama traz a possibilidade de atualizar esses fenômenos e de ressignificá-los a partir da criatividade, a partir da espontaneidade. E a partir daí, aquilo que então era vivido dentro de um contexto até então desconhecido pode ser ressignificado. Quando se dá um significado novo a qualquer evento, nós criamos uma realidade nova. E é isso que acontece naquele campo que se forma na constelação familiar, na prática da constelação familiar. Atualiza-se alguns conteúdos que estavam presentes no sistema, que até então não eram conhecidos, e eles podem ser ressignificados. A partir do que vem essa ressignificação? A partir da palavra. A palavra cria a realidade, ela cria um contexto. É a partir da palavra que uma criança começa a se relacionar com o mundo. Ela cria o mundo quando ela diz a palavra mamãe. Ela diz mamãe, a primeira palavra emitida por uma pessoa. Alguns falam pai também, né? Mas vamos buscar a palavra mamãe. Quando eu falo mamãe, eu crio para mim uma realidade e crio para uma mulher outra realidade. Aquela mulher só passa a ser mãe quando uma criança diz para ela mamãe. Todo o significado da existência dela muda e toma um novo rumo a partir desta palavra. Então, nós criamos a realidade quando construímos palavras, nós ressignificamos. E uma palavra pode ter recebido um significado lá na sua essência, lá na sua criação, e ela pode ser ressignificada aqui. Então, ao significar a palavra mamãe, eu trago junto com a palavra um sentimento. Este sentimento, ele é criado a partir de algumas dimensões da nossa existência, né? A partir das minhas emoções. E as minhas emoções, se elas estão ligadas com algo fisiológico que passa pela produção de determinados tipos de hormônios que me fazem sentir alegria, me fazem sentir tristeza, me fazem sentir raiva, me fazem sentir angústia, né? Ele me leva a um estado fisiológico. Então, quando eu crio uma palavra, eu tenho que ver, ouvir e sentir aquilo que eu estou criando, aquilo que está nascendo diante de mim. E eu vou dizer para vocês quanto que é simples fazer isso, para vocês entenderem como que nós vamos criando uma realidade e dando significado a elas.
Eu faço uma brincadeirinha com meus alunos, eu vou fazer exatamente a mesma brincadeira com vocês. Estou criando uma realidade. Toda palavra, ela é formada a partir da junção de letras. Eu vou colocar a consoante B, a vogal a consoante C, a vogal E e a consoante F. Nós escrevemos uma palavra chamada Bacef. Bacef. Eu vou dizer a vocês que Bacef é uma elefantezinha cor-de-rosa, adolescente, que tem cílios enormes, que tem um colarzinho de flores no pescoço e que ela anda toda rebolante e faceira. Nós acabamos de criar aqui a Bacef. A Bacef gerou em alguns de vocês alguns sentimentos. Alguns fizeram, que é isso? O outro, que gracinha. O outro, A Bacef, quando eu crio essa palavra, eu crio a imagem, vocês viram a imagem mental, vocês criaram um sentimento em relação a ela e vocês vão passar a se relacionar com a Bacef, mesmo a Bacef não existindo. Então, isso significa que a palavra cria realidades. E ela, quando vem acompanhada dos sentimentos, ela gera um significado para aquele sentimento. Se nós sairmos ali fora agora e nós encontrarmos a Bacef, alguns vão achar interessante, outros não vão, mas nós vamos começar a nos relacionar com ela. Assim, a palavra certa, na hora certa, cria o significado. E este significado conduz os nossos pensamentos, as nossas ações e os nossos sentimentos. Ou seja, cria aquilo que vai ser o nosso comportamento, nosso modo de pensar, agir e sentir. Portanto, nós temos na constelação, na prática da constelação familiar sistêmica, o uso de frases de solução, frases que são usadas para solucionar ou para ressignificar algum contexto. Esse é um momento muito delicado da prática da constelação familiar, porque é preciso que a pessoa que esteja atuando, ou mediando, ou facilitando, esteja em perfeita sintonia, ou numa profunda sintonia com a pessoa que está no campo. Porque aquela frase de solução tem que surgir dentro daquele contexto da pessoa que está sendo atendida, que está recebendo aquele trabalho, e não dentro do contexto mental de quem está fazendo. Aí está o grande lance, o grande ganho e o grande problema da constelação familiar. Uma pessoa pode usar das suas ideias, dos seus pensamentos, para introduzir sugestões para tirar o sistema de um determinado problema, a partir da sua compreensão. Quando ela faz isso, ela está imediatamente se emaranhando no sistema daquela pessoa que ela estava ajudando, porque ela está criando uma solução que contraria as necessidades reais daquele sistema. Para compreender quais são as reais necessidades, eu tenho que não julgar, eu tenho que olhar com amor e sem amor. Um amor que é um respeito, que diz respeito a uma humildade de reconhecer até onde eu posso ir e onde eu não posso. Porque alguns sistemas precisam passar por dificuldades para eles amadurecerem. Então, quando uma pessoa interfere dentro de um sistema tentando salvar as pessoas daquela dificuldade, ela não está ajudando. Ela está, na verdade, atrasando o desenvolvimento do sistema familiar. Então, todo facilitador de uma constelação familiar que tenha que estabeleça uma boa sintonia, tem também que ter muita humildade para não interferir naquilo que não é da responsabilidade ou da competência dele. Ele tem que saber entrar e sair. E isso só com muito feeling e com uma postura pessoal de muita humildade, né? Bem, então este é mais uma teoria que se agrega aí ao que vem a ser a constelação familiar. E por fim eu vou falar sobre a
teoria da fenomenologia, que, de um modo simples, eu vou traduzir aqui para vocês, tem a ver com como nós damos um significado, como nós assimilamos dentro de um determinado contexto a realidade, ou seja, como que o sistema, aquele primeiro lugar onde eu tive a oportunidade de conviver e me relacionar, como que ele significa o contexto, como que ele percebe, como que ele compreende, como que ele intui, como que ele estabelece uma sintonia entre os membros daquele sistema e depois como que ele atua. Vamos trazer isso para o indivíduo. A observação é fundamental para qualquer pessoa estabelecer uma relação com o ambiente e com o outro. Eu preciso aprender a observar e também a ouvir. Então, eu olho, ouço, né? Eu vou adquirindo informações do ambiente e ali eu vou criar um contexto, porque eu tenho as minhas imagens e as minhas ideias também mentais, a partir daquilo que eu vejo, que eu uso. O que vai me dizer se aquilo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, tem a ver com a realidade do outro, é aquilo que ele vai me dizer, não aquilo que eu faço a interferência, que nós chamamos de inferências, na verdade, é trazer aquilo que é meu e colocar no contexto do outro. Então, observar, descrever, explicar a realidade. Eu preciso passar por esses 3 passos, né? Observar, descrever, explicar aquele fenômeno que está acontecendo. E eu só posso explicar a partir de uma informação do outro. Porque eu tenho as minhas informações, mas elas não dizem respeito ao que está acontecendo lá. Por isso eu tenho que ter o que a gente chama de uma redução do fenômeno, mas eu tenho que me distanciar dele para observá-lo de longe. Então, alguns exercícios simples que nós fazemos no nosso contexto profissional, principalmente, eu tenho que perceber quando eu me coloco muito perto da pessoa que eu estou ajudando e o que isso acontece comigo quando eu fico lá. E quando eu me distancio dela e olho aquilo que ela está dizendo, como ela está se comportando de longe. Como a Virginia Satir fazia com o espelho unidirecional, eu posso fazer isso simplesmente afastando, imaginando que eu tenho aqui algo que me distancia. Então, eu me aproximo e me distancio. E eu encontro o lugar certo para ouvir, sem inferências, aquilo que o outro está me dizendo. Para olhar sem inferências aquilo que ele está me mostrando. Para que eu possa agir dentro do contexto dele e não do meu. Então, eu preciso me distanciar do fenômeno para fazer uma avaliação dele. Como que nós fazemos isso? Dentro do contexto da constelação familiar, usando a representação de papéis, onde os representantes se colocam no lugar de outros e se permitem entrar em sintonia com o campo do outro e espelhar, revelar aquilo que acontece no campo. E de longe, né, numa distância favorável e segura, aquela pessoa que está fazendo a facilitação dessa constelação, ela vai incluindo ou retirando ou apresentando frases de solução para não testar, mas para levar, para perceber o efeito que aquelas frases fazem naquele contexto. Então, algumas vezes, em alguns momentos, ela pode inclusive fazer o papel de ego auxiliar e ajudar uma pessoa a dizer de uma forma mais violenta, mais agressiva, uma declaração que ela nunca conseguiu falar para outra pessoa. Por exemplo, quando ela sente raiva e ela mantém essa raiva presa, ela pode levá-la a expressar a raiva. Uma vez que ela expressa a raiva dentro deste campo e ela percebe que é possível fazer isso sem que nada aconteça de mal a nenhuma das partes, ela toma uma nova postura. E a partir dessa nova postura, o campo toma um novo movimento. Nós sabemos que todo objeto, quando ele é
submetido a um olhar de um observador, ele muda de postura. Aqui, vocês não têm a ideia do que está acontecendo comigo com uma câmera olhando para mim todo o tempo. Não é um olhar, mas são muitos olhares que vêm através da câmera. Eu sei que tem muitos olhares e isso causa em mim uma mudança no meu comportamento também, né? E eu vou dizer para vocês, demorou um tempo para eu dar conta de olhar para vocês e conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui, porque tem muitos olhares e o olhar modifica o movimento do objeto, o curso dele. E nós, o que nós fazemos como profissionais todo o tempo é colocar um olhar externo numa situação que já vem sendo enfrentada por uma pessoa, por uma família há muito tempo e que eles não conseguem sair dela. Então, a entrada de um profissional, seja ele um terapeuta, seja um advogado, seja um fisioterapeuta, qualquer olhar externo que venha para aquele contexto vai mudar o contexto. E quando eu trago as ferramentas de um psicólogo, eu entro essencialmente como um profissional, eu não consigo entrar no campo que eu preciso, totalmente. Eu entro só com as ferramentas do psicólogo. A constelação familiar é um campo de risco, é um campo ousado, porque eu entro com as competências, mas eu entro também com as minhas habilidades e com a minha experiência. Então, para quem não entra, para quem vai atuar nesse campo com muita coragem, mas sem muitos recursos e sem humildade, é um campo muito arriscado, né? Porque eu vou me colocar numa situação em que eu posso ser tragada por um sistema e depois não sair dele. E eu vejo isso como professora, eu vejo isso acontecer todo o tempo com os acadêmicos assim, incipientes, né? Quando eles começam a atuação na prática, nos estágios. Por isso eles têm estágios supervisionados. Por quê? Porque ele coloca um olhar no objeto dele de estudo, mas o professor põe um olhar no aluno e no contexto. Então, quando o professor percebe que ele está entrando no contexto, o que ele faz? Tira o menino de volta e mostra e apresenta para ele como que isso acontece na prática. E ele começa, então, a se posicionar de uma forma mais humilde e respeitosa em relação ao campo onde ele está atuando. Eu posso dizer para vocês que a prática da constelação familiar, essa compreensão sistêmica, essa compreensão do que vem a ser as constelações familiares, trazem muito conforto para os profissionais atuarem, principalmente aqueles que estão ligados à área da saúde e também ao sistema judiciário, porque são duas áreas que lidam com as dores humanas. A área da saúde, a dor física, e o sistema judiciário com uma dor da exclusão, a dor na alma, aquela dor que faz com que as pessoas busquem o direito de voltar a pertencer. O sistema judiciário está repleto de excluídos, aquelas pessoas que querem retomar na sociedade ou ter da sociedade o direito de voltar a fazer parte, a pertencer, porque por algum motivo ela foi colocada fora. Nós colocamos isso de uma forma tão dolorosa ainda, né? Colocado à margem da sociedade, como se ele não pudesse pertencer. Por isso, vocês que estão no Poder Judiciário atuam com muito sofrimento, atuam com dor, com muita exigência e, como eu disse, se não se colocarem na postura correta, podem passar a integrar, a fazer parte do grupo de excluídos ou dos que excluem. Porque nós vamos, sem o preparo adequado, nós podemos fazer uma escolha por um ou por outro lado. E aí, qualquer que seja o lado que eu me direcione, eu não vou chegar a um bom resultado, porque o resultado eficiente é trazer de volta à sociedade o direito de pertencimento. Para falar de exclusão, eu preciso falar também de tipos de consciência. O que é a consciência individual, a consciência coletiva ou de grupo e uma metaconsciência. A consciência individual é aquela que me leva a cuidar da minha própria sobrevivência. Eu sou responsável por garantir a minha vida.
Então, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento, sou responsável pelo meu crescimento, pela minha evolução. Eu preciso fazer o que for preciso para que eu, enquanto indivíduo, evolua e me desenvolva. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo não evolui sozinho, ele não se desenvolve sozinho. Ele precisa da proteção e do cuidado do grupo. Então, ele passa a pertencer a um grupo. Neste contexto, a consciência individual, ela tem que se sobrepor, ela vai ser sobreposta pela consciência do grupo ao qual ele pertence. A consciência de grupo garante a sobrevivência do todo, do grupo, e não apenas do indivíduo. Na consciência do grupo, se o indivíduo tiver que ser sacrificado para que o grupo sobreviva, este indivíduo será sacrificado. Então, ele sabendo disso, ele permanece entre essas duas consciências, ele atende à sua própria necessidade, mas também ele tem que atender a necessidade do grupo, porque senão o grupo é mais forte e o grupo termina por excluí-lo, tirá-lo do contexto, caso ele faça alguma coisa que contrarie o grupo. Então, nós temos aqui o nível de consciência individual e o nível da consciência coletiva. Aqui na consciência coletiva, o que é certo e errado não tem o mesmo significado que para o indivíduo. Por exemplo, num contexto, se em uma família entende-se que para a sobrevivência do grupo, as pessoas têm que praticar alguns atos que contrariem os princípios e os valores individuais, esta pessoa vai ser levada a praticar aqueles atos que contrariem os seus valores para garantir a sua sobrevivência, ou seja, ele vai fazer algo que ele considera errado, porém, ele vai garantir a sobrevivência dele e do grupo. Ele fez uma coisa errada para ele, mas certa dentro do grupo, porque ele garantiu a sobrevivência do grupo, a sobrevivência coletiva. Então, neste contexto, as exclusões vão começando a acontecer. Por exemplo, quando alguém com a sua consciência individual se recusa a fazer aquilo que o grupo exige dele, o grupo vai colocá-lo de lado. O grupo vai garantir a sobrevivência do todo, excluindo aquele que fez algo que não estava de acordo com o grupo. E dentro de uma metaconsciência, a consciência do grupo, ela é conduzida no sentido de promover a vida como um todo. Aí nós vamos encontrar temas muito polêmicos dentro da nossa sociedade, que são discutidos e que causam muitas exclusões sociais, né? Por que algumas pessoas são colocadas como excluídas na sociedade? Porque elas praticam atos que contrariam a necessidade do grupo. Se contrariou, o grupo tira. Tá, mas quando o grupo começa a agir de forma a contrariar os interesses da vida, a vida também acha um jeito de equilibrar e excluir alguns grupos inteiros de pessoas. E aí nós vamos falar de temas polêmicos, nós vamos ter oportunidade depois de falar, como, por exemplo, a questão do aborto. É um tema polêmico que, tratado no nível coletivo, causa interferências no nível meta, numa consciência mais ampla, numa metaconsciência. Porque se o direito de abortar for conferido a alguém, a algumas pessoas, ou for conferido às mulheres, elas interferem de modo importante naquilo que vem ser a continuidade da vida. Por isso esses temas são complexos, por isso eles merecem um olhar muito cuidadoso, muito amoroso, né? Para nós não criarmos exclusões. E as exclusões dentro da sociedade geram, primeiro, o sentimento de raiva, depois a agressividade e, por fim, a violência, que seria o ato agressivo, né? O ato violento. Essas consciências, elas atuam todo o tempo conduzindo nossos comportamentos, ou seja, o nosso modo de pensar, agir e sentir. Todo comportamento emitido por uma pessoa, toda ação emitida por alguém, ela é regida por essas consciências. E onde está a nossa base da nossa consciência? No nosso primeiro grupo, que é a nossa família.
Então, no desenvolvimento individual, nós vamos adquirindo crenças, nós vamos adquirindo os conceitos e valores pertinentes a este grupo, e para continuar pertencendo a ele, nós continuamos a desenvolvê-los e eles passam a ser uma prática e um comportamento. Mas a família é responsável por desenvolver comportamentos que são socialmente aceitos. E a família conta com uma parceira muito importante na sociedade, que é a escola, a formação ou a educação formal. Ela corrobora ou ela agrega aquilo que a família faz e vai formando um cidadão. Aqui a família procura formar pessoas, desenvolver seres humanos no seu melhor potencial. A escola, essa instituição, essa organização dentro da sociedade desenvolve um padrão de comportamento que regula a convivência entre todos os indivíduos e membros da sua sociedade, e para além da sociedade, pessoas que regulam aquilo que vem ser um comportamento compatível com a manutenção, a preservação e o desenvolvimento da vida como valor máximo de uma sociedade, de um povo, de uma nação. Nós vamos ter mais oportunidades para discutir sobre esse tema, e eu fico aqui com vocês, assim, deixando para vocês uma expectativa para a próxima aula, onde nós vamos destrinchar assim, com mais detalhes o que são essas leis sistêmicas e como elas atuam dentro da sociedade, podendo favorecer uma vida mais ampla, mais plena, mais completa e de verdade mais feliz, né? Então, até a próxima aula.